Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para trazer um vídeo sobre exercícios, tá? Só que agora com a prática, né, de exercícios, tá? Aplicados a esse conteúdo de força elétrica, né? Que é um conteúdo muito comum também em vestibulares, tá? Necessariamente esse conteúdo, né? Ele não deixa de cair nos vestibulares, tá? Então, e Enem também. Nesse caso, vamos aplicar agora alguns exercícios do conteúdo, né, sobre a força elétrica, a medida da força elétrica e também que de fato representa aí vai ser a lei de Coulomb, tá? Bom, gente, nesse primeiro exercício, vamos considerar aqui esses materiais, essa questão, e ele está pedindo para a gente assinalar abaixo, no qual os três materiais citados são bons condutores, né? Então, imaginar que na sequência aqui teria algumas alternativas, né? E qual seria a alternativa correta, né? Então, nós vimos que desde do início, né, quando nós falamos sobre a parte de eletrização, né, esse campo e esse ramo da eletrostática, a gente viu tudo uma parte, né, sobre os conceitos, atração, repulsão dos corpos, cargas elétricas, né, carga elementar, e também os que são condutores e isolantes elétricos, né? E nós vimos que quando eles são condutores e quando eles são isolantes, né? Já que ele quer aqui os bons condutores, né? Se ele quer os bons condutores, então quais são deles, né? A borracha é isolante, a porcelana também é isolante, né? O alumínio ele já vai ser um condutor, né? Porque ele permite melhor. Os metais em geral eles permitem, mas o alumínio, por exemplo, ele é um tipo de metal que os elétrons livres eles estão mais permitindo uma passagem, não ficam acumulados, né? Isso permite a passagem de carga elétrica e dos próprios elétrons livres, né? Então a 3 aqui já é uma alternativa, uma alternativa que seria, né, primeiro ter a 3, né, que é o alumínio, tá? O outro, nós temos nylon, nylon não é, ele é isolante. Vidro, né, ele é neutro, basicamente ele pode ser um condutor, mas na verdade ele está mais para um eletrizante, né, mais para positivamente, né, quando ele está eletrizado, ou seja, após um processo de ionização. O ouro, e nós temos o ouro que por natureza, né, ele tem já é um metal, então ele já é um bom condutor elétrico, tá? E o mercúrio são os condutores que nós temos, a madeira já é isolante, né? Então essa só seria a alternativa, né, para marcar uma opção aí que teria o alumínio, né? Nós teríamos o ouro e o mercúrio como condutores elétricos. Bom, nesse exercício 2 é teórico também, né? Então ele diz aqui, ó, a matéria em seu estado normal não manifesta. Gente, matéria em estado normal, lembra que os corpos estão neutros, tá? Não manifesta propriedades elétricas. No atual estágio de conhecimento da estrutura atômica, isso nos permite concluir que a matéria, né, ela vai estar aqui somente constituída por nêutrons. Não, essa matéria que a gente está falando, ela vai estar, né, neutra de fato, mas não vai só possuir nêutrons, né? Não é assim. O número de elétrons, né, e prótons são iguais. É a alternativa C, a correta. Ok? Possui maior número de prótons do que nêutrons? Não, isso a gente não pode afirmar, né? É constituída somente de prótons? Também não, né? Não pode. Se for só de prótons, todos os elétrons vão estar, né, fora assim, do seu núcleo, né? E também repelidos, né, por um processo talvez de eletrização. Mas se ela está no estado normal, é isso aí, a quantidade de prótons é igual a de nêutrons, de elétrons, tá? Isso é uma das primeiras propriedades que a gente viu, né, da lei de Coulomb também, tá? Então vamos lá. Bom, gente, agora vamos resolver esses três que nos diz dadas três esferas A, B e C condutoras isoladas. Aí você vai ver que duas delas, B e C, são neutras, enquanto A tem uma carga Q. Então, a esfera A tem um módulo igual a Q, a B e a C são neutras, tá? E aí a gente deve lembrar da propriedade que a carga total vai ser igual, em contato, né, de cargas elétricas, igual a Q', que seria a quantidade, né, de cargas sobre, na verdade, o valor, né,
em módulo da carga em Coulomb dividido pelo número de cargas, tá? Então, se são 3 cargas, eu vou colocar em processo de contato no lugar do N o 3, né? Aí ele diz que A entra em contato com B, depois com C, depois B e C e A e B, finalmente, novamente, né? Então, vamos fazer esses processos, tá? Como é que a gente deve fazer? O primeiro processo é A com C, tá? Coloca A com B, perdão, né? Primeiro é A com B, então vai ser A com B. Então, de cara aqui, A com B vai ficar Q mais 0, porque B é 0, sobre 2. Então, eu tenho um módulo de Q sobre 2. Então, a carga A é Q sobre 2. E a B, a esfera, né, B, vai ter Q sobre 2 também. O segundo processo é A com C. O A agora é esse, né, é esse valor. Então, eu vou adotar agora esse valor para A. Então, A vai ficar Q sobre 2 mais o valor da carga elétrica de C. Mas nesse caso, C está neutro, então é nulo, né? É 0 sobre 2. Então, a gente sabe que isso aqui vai dar Q sobre 4. Então, os novos valores para a carga A, o novo valor para a carga elétrica A é Q sobre 4. E o novo para C, que estava neutra, é Q sobre 4 também. Pronto, agora a gente vai para o terceiro processo, que é B com C. Então, o terceiro processo, que é B mais C, a gente observa aqui, o último valor de A foi A, Q sobre 4, e de B foi Q sobre 2. Então, são esses valores que nós vamos utilizar. Então, vai ficar que o A, que é o B, perdão, que é Q sobre 2, né? Mais o C, que a gente acabou de encontrar, Q sobre 4, sobre 2. Tá? Então, o MMC de 2 e 4 é 4. Aqui vai ficar, né, no numerador aqui vai ficar 4, 2Q mais Q, né, sobre 2. Então, vai ficar 3Q sobre 4, ainda dividido por 2. Quando eu fizer a primeira fração vezes o inverso da segunda, vai ficar 3Q sobre 8. Então, esses são os novos valores para B, né, e para C também. 3Q sobre 8. E para C também, 3Q sobre 8. Acho que o último processo, né, é A de novo com B. Então, o valor de A mais o valor de B dividido por 2, tá? É isso que a gente vai fazer. Opa. Então, vamos lá. Novo valor de A, o último valor de A foi Q sobre 4. Então, fica Q sobre 4 mais B, que foi 3Q sobre 8. Tudo isso por 2, tá? Pronto. Então, aqui o MMC é 8, tá? Vamos ter aí 8 dividido para 4 dá 2, então dá 2Q mais 3Q sobre 2. Isso aqui dá 5Q sobre, repete a primeira vez versus a segunda, sobre 16, porque 8 vezes 2 vai dar 16. Então, esses são os novos valores para a carga A e para a carga B. Então, A igual a carga B, carga da esfera A é igual a da esfera B, que é igual a 5Q sobre 16. Tá? E o de C, que foi o último valor, para C foi esse, né? Então, a carga C é 3Q sobre 8, tá? As cargas A, B e C finais, os valores finais, tá? São esses. Vamos lá para a próxima. O exercício 4, ele já é um exercício que mostra, né, a utilização da nossa fórmula da carga elementar. Então, um corpo possui 5 vezes 10 a 19 prótons e 4 vezes 10 a 19 elétrons. Considerando a carga elementar igual a isso, né, 1,6 vezes 10 a menos 19, esse corpo está. Então, de fato, você observa, tem mais prótons ou tem mais elétrons? De cara, tem mais prótons, né? Então, se tem mais prótons, de fato, esse valor é maior que esse. Então, ele está eletrizado ou carregado positivamente, tá? Então, só tem uma alternativa que é carregado positivamente, mas nós temos que demonstrar também por que dá 1,6. Então, se a gente pegar o valor da carga elementar, né, para os prótons, vai ser 5, né?
vezes 10 a 19 vezes o valor da carga elementar, né? Bom, isso aqui vai dar quanto, né? Vai dar 8,0 vezes 10 elevado a zero. Então vai dar 8 coulomb, né? Isso para os prótons, tá? Porque está positivo, né? Eu acabei não colocando aqui, mas aqui é um valor demais. Para os elétrons vai ser menos 4 vezes 10 a 19 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então isso aqui vai ficar quanto? A potência vai se anular, porque vai dar 0, então 10 elevado a 0 é 1. E 4 vezes 1,6 dá 6,4, tá? Coulomb. Menos, tá? Menos 6,4. Então a carga total, né, de um corpo vai ser eu juntar tudo, a quantidade de elétrons e prótons em carga elétrica, né, que é em coulomb. Então vai ser 8 coulombs mais 6,4 menos 6,4 coulomb, tá? Isso vai dar igual a 1,6 positivo coulomb. Aí por isso que nós podemos afirmar que ele está eletrizado positivamente e com uma carga igual, né, a 1,6 coulomb, né, que é a carga total. Então seria a letra C, a resposta certa. Bom pessoal, agora vamos para esse exercício 5 aqui, que o aluno tem 4 esferas idênticas, né, A, B, C e D. E elas têm cargas elétricas menos 2Q, 4Q, 3Q e 6Q. A esfera A é colocada em contato com a esfera B e a seguir com a esfera C e D. Então eu vou fazer vamos fazer um contato das esferas sucessivos, tá? A com B e A com C. E o valor da esfera A mais a esfera B, já que é o primeiro contato, a gente já pode associar aqui, né? Primeiro contato. Então nós vamos ter o valor de A é menos 2Q e o de B é 4Q, tá? Sobre 2. Então vai ficar 2Q sobre 2. Então dá 2Q sobre 2, que vai dar Q, tá? Então a de A nesse caso também vai ser igual a de B. Então nós temos o valor de Q, tá? Bom, no segundo processo é o novo valor de A com o valor de C. O novo valor de A é Q, então vai ficar Q mais, qual é o valor de C, né? É 3Q sobre 2, então vai ficar 4Q sobre 2, então isso aqui dá 2Q. Então vamos entender que o A é igual a C, que é igual a 2Q, tá? Bom, o terceiro processo eu já fiz o primeiro com o A com B, o A com C e o último agora o A com D, tá? Contato aqui, o novo valor de A é 2Q, então vai ficar 2Q mais o valor de D, que é 6Q, né? Sobre 2. Então vai ficar 8Q sobre 2, que dá 4Q. De novo, né? Que vai ficar 8Q sobre 2, 6 mais 2Q, dá 4Q. E aí, já que nesse caso A vai ser igual a D, a esfera de A vai ser igual à esfera de D, a carga é 4Q, tá? Vou ajeitar aqui para ficar melhor visualizar. 4Q. Bom, então tá aí. A carga final de A vai estar carregada equivalente a quanto? Então, nesse processo final, o último valor que nós temos para o valor da carga elétrica de Q, na verdade, da esfera A, vai ser quem, né? É igual a de D, que é 4Q, tá? E então a resposta final seria o valor da carga elétrica de A igual a de D, tá? Que é esse valor aqui, 4Q, tá? Que é o valor da carga de A, da esfera A. Então vamos lá para o próximo. No exercício 6 é teórico, tá? Então a gente vai lembrar aí do pêndulo eletrostático, né? Que vai utilizar muito dos valores das cargas elétricas e também a situação da eletrização. Um bastão isolante eletricamente carregado atrai uma bolinha condutora A e repele uma outra bolinha condutora B, penduradas cada uma na ponta do fio leve e isolante. Pode-se concluir que, gente, se primeiro nós temos aqui, né, nessa imagem,
essa carga, esse objeto aqui, né, ele é eletricamente carregado, tá? Não fala o valor dele. Mas se ele atrai ela, com certeza um dos dois, na verdade, eles vão estar com cargas opostas. A primeira suposição é que essa esferinha aqui ela está positiva, né? A esfera A, e a bolinha B vai estar com, por exemplo, se ela está positiva, de fato aqui vai estar negativa, a primeira ideia, né? Está positiva a esfera, tá? Mas na segunda, se essa está negativa e encosta dessa esfera, com certeza essa aqui vai ter que estar negativa, tá? Lembrando que é duas bolinhas, né? A bolinha, um bastão que atrai uma bolinha A e a outra, o mesmo bastão que atrai, que repele a outra bola B. Letra A, a bolinha B não está carregada. A bolinha B não está carregada. Será que a bolinha B não está carregada? Tem uma bolinha A e tem uma bolinha B, né? Então vamos pensar. A bolinha A pode não estar carregada se as bolinhas estão carregadas igualmente. D, a bolinha B está carregada positivamente. Gente, a C de cara, ambas as bolinhas estão carregadas igualmente, isso não pode existir. Porque se essa está positiva e essa também, o bastão não tem como, né? Ele atraiu o positivo e o negativo ao mesmo tempo. Se ele só vai estar uma carga de sinal eletrizado. Então, se ele está positivo, com certeza, ou as duas são negativas. Desculpa, se ele está positivo, ele vai repelir. Então, se ele está positivo, vai repelir a A. Mas, por exemplo, se ele tiver positivo, a A tem que estar negativa, tá? E se ele está positivo, a B, para se repelir, tem que estar positiva também, né? Basicamente essa situação acontecer. Se o bastão tiver negativo e a bolinha A de fato vai ter que estar positiva. Se o bastão tiver negativo, a bolinha B tem que estar carregada negativamente, porque para repelir, lógico, né? Então as duas não pode ter a carga igual, tá? Porque uma vai repelir e outra vai estar de fato atraindo. A bolinha B está carregada positivamente. Vamos ver, se a bolinha B estiver carregada positivamente, o bastão, vou imaginar aqui, o bastão está positivo, o bastão tem que estar negativo, né? Então isso tem que atrair, não é isso que aconteceu. Se está positiva, para repelir tem que ser positivo, né? Mas isso é diferente, porque se o bastão aqui no A está aproximando, então já muda a situação, né? Que está negativo, tem que estar negativo, se aqui é positivo. Então essa situação aqui é relativa. A bolinha B está carregada positivamente, né? Ele quer a única correta. A gente não pode concluir que o B vai estar positivamente. Se concluir isso, a bolinha A pode não estar carregada. Porque se a bolinha A não estiver carregada, o que isso significa? Se a bolinha ela não estiver carregada, qualquer valor que eu aproximar o bastão, se for carregado positivamente ou negativamente, ela vai atrair. Diferente da B, porque a B ela vai ter que estar carregada, tá? Ou positivamente ou negativamente. Então, para atrair aqui, gente, a A ela pode não estar carregada. Então, qualquer corpo neutro, quando eu aproximar, de fato, ele vai repelir. Desculpa, atrair, né? Então, o bastão, se ele tiver positivo, A vai estar negativo. Se o bastão tiver negativo, A vai estar positivo. Mas não posso afirmar se é positivo ou negativo com essas informações que foram dadas, tá? Mas de fato a gente pode ter certeza que a bolinha A ela pode não estar carregada, porque ela está neutra. Então qualquer maneira que eu pegar o bastão, se ele estiver positivamente eletrizado ou negativo, sendo isolante, né, vai atrair o A de todo jeito. E o B vai ter que estar com um sinal que é oposto ao do bastão. Tá? Então é isso que a gente pode concluir nessa questão. Bom, a sétima também é teórica, tá? Ela foi adaptada aí pela Unicamp. Cada uma das figuras a seguir representa duas bolas metálicas de massas iguais, né, em repouso, suspensa por fios isolantes. As bolas podem estar carregadas eletricamente. O sinal da carga está indicado em cada uma delas. A ausência do sinal indica que a bola está descarregada, né? O ângulo do fio com a vertical depende do peso
da bola e da força elétrica devido à bola vizinha. Indica a única figura que está correta. Se a gente observar, pessoal, isso aqui é um processo, né, basicamente de um pêndulo eletrostático, né, também. Mas observe bem, sinais iguais se repelem, sinais opostos se atrai, né? Na A, por que a A não dá certo? Porque aqui é para acontecer uma atração, né? E está acontecendo a repulsão. Então isso aqui pode descartar. Bom, a C, ele diz que não tem, ela está descarregada, então também não vai ter nenhuma ação ali entre elas. A E, né? As duas estão bom, na E aqui as duas estão positivas, mas a gente observou que o ângulo do fio com a vertical depende do peso da bola. Então ele não falou peso nenhum, então se afastou demais, isso aqui não dá para afirmar. E a D, essa aqui basicamente elas estão paradas, né? Com certeza, ou essa aqui está neutra de fato, né, que não está carregada, ou está negativa para não tá nem se afastando direito. Não dá nem para afirmar essas aqui. Mas com certeza, se as duas estão com sinais opostos, é para acontecer a atração, tá? Então, a letra B, a resposta correta. Bom, na questão 8, eu tenho duas partículas de cargas elétricas, né? Ele deu os valores aí, Q1 e Q2, e deu também o valor da carga elementar, que na verdade a carga, o valor constante, né, da eletrostática, né? Que é uma constante eletrostática da intensidade da força. Aqui já entra, né, a lei de Coulomb, né, que é a medida da força elétrica. Constante K vezes o módulo de uma Q1 vezes o módulo de uma Q2, tá? Sobre a distância ao quadrado. Eu vou colocar Q2 de fato, mas a maioria dos livros também coloca Qzinho, né? Carga de prova, que nós vamos chamar. Q2 está sendo a carga de prova. Então a intensidade da força da interação entre elas vai ser qual? Então aqui a gente é só substituir esses valores, né? Então vai ficar 9 vezes 10 a 9 vezes tudo em Coulomb já, né? Então ficou mais fácil. A menos 16 vezes 6 vezes 10 a menos 16 também, sobre a distância ao quadrado. A distância é esse aqui, já está em metros também. 3 vezes 10 a menos 9 ao quadrado. Então, a medida da força elétrica, a gente vai calcular 9 vezes 4, 36, 36 vezes 6, dá aqui resultado, né? Então, a gente vai multiplicar aí. 6 vezes, dá 216, né? 6 vezes 30, 180, e 6 vezes 6, 6 vezes 6, 36. Então, 180 com 36, 216, né? Vezes 10, aí eu vou repetir a base dessas de 10, a base 10 e fazer as operações com os expoentes, somar todos, né? Mas aí vai ficar 9 com menos 16, né? Vai ficar menos 16 com menos 16, então vai dar menos 32. Menos 32 menos 9 vai dar menos 23, né? Dividido, aí dividido por isso ao quadrado, vai dar 9, né? Vezes 10 a menos 18. Mas aí, aqui eu vou voltar duas casas decimais, porque não está em notação científica, né? Vezes 10, vou adicionar mais 2 aqui no 23, tá? Na verdade, quando eu voltar, vou adicionar mais 2, né? Então é menos 23 com mais 2, dá menos 21. Sobre 9 vezes 10 elevado a menos 18, tá? Quando a gente dividir 2,16 para 9, vai dar aí 0,24, tá? E quando a gente dividir 10 a menos 21 sobre 10 a menos 18, vai ficar mais 18, então fica menos 10, na verdade menos 3, né? Então fica 0,24 vezes 10 a menos 3, né? Só que aí aqui, como não está em decimal, eu tenho que colocar entre 1 e 10, né? Maior ou igual a 1 e 10. Então vai ficar
volto uma casa decimais, fica 2,4. Como eu volto, eu adiciono mais. É que eu adiciono, né? Eu diminuo menos 1. Então eu acrescento menos 1 aqui. Então menos 3 com menos 1 dá menos 4. Então aqui é coulomb. Então esse é o valor da força da medida elétrica, da força elétrica em newtons, tá? Letra D. Bom, na questão 9, ele pede para calcular a intensidade também da força elétrica de repulsão entre duas cargas pontiformes. Então ele deu o valor das cargas aqui no vácuo e ele disse que ele está separada a essa distância. Então aqui vai ser o trabalho mesmo muito parecido com o anterior, que é só calcular. Lembrando que a constante é o mesmo valor, 9 vezes 10 a 9 coulombs, né? 9 vezes 10 a nona newton metro quadrado por coulomb, né? Sobre a distância ao quadrado, né? É a distância que eles estão. Então, basicamente, o que vai acontecer? Vamos colocar aqui os valores. 9 vezes 10 a nona vezes 3 vezes 10 a menos 5 vezes 5 vezes 10 a menos 16 sobre, né, a distância ao quadrado. Esse 15 centímetros ele tem que colocar em metros, então vai ficar 0,15 metros, tá? 0,15 metros, só que tem que estar ao quadrado. Então eu vou colocar, né, aqui em cima vai ficar como? Já eu organizo isso aqui. Vou colocar em notação científica. 9 vezes 3 é 27. 27 vezes 15, né? Vai dar 135, né? 135 vezes 9 com menos 11, porque aqui vai dar menos 5, menos 6, menos 11. Então, menos 11 com mais 9 dá menos 2. Então, fica 10 elevado a menos 2. Sobre, aí aqui, 0,15 vezes 0,15 vai dar 0,225, né? Aqui se eu colocar, por exemplo, em notação, 1,5, né, para facilitar melhor, vezes elevado a menos 1, é a mesma coisa que está aqui escrito, né? Eu só voltei uma casa decimal. Então, 1,5 vezes 1 ao quadrado dá 2,25, né? E isso ao quadrado, então, vou facilitar aqui um pouco, deixar em notação, né? Para facilitar as contas. Aí aqui eu vou voltar duas casas decimais, então fica 1,35 vezes 10 a menos, eu voltei duas, né? Duas casas decimais. Então se eu volto duas, né, eu vou adicionar mais aqui, né? Então menos 2 com mais 2 que eu volto, vai ficar como, né? Menos 2 com mais 2, eu vou ter 10 elevado a zero, né? Então vai ficar 1,35 elevado a zero. Ok? Então, 1,35 elevado a zero. Então aqui vai dar 1, né? Então para não... Vou deixar o zero aí elevado a zero só para constar, mas 1,35 dividido para 2,25 vai dar exatamente igual a 6 vezes 10 elevado ao quadrado. Então a força elétrica aqui é igual a 6 vezes 10 ao quadrado newtons, ou 600 newtons, tá? Bom, esse é o valor aí dessa questão. Aí nós estamos finalizando, faltou só mais duas. Bom, essa questão aqui, duas cargas elétricas, elas sendo pontiformes, né, elas vão estar no vácuo e através de uma força de intensidade que varia com a distância, de acordo com o diagrama abaixo. Então eu tenho a questão 2, carga elétrica 1, Q1 e a Q2. Aí ele diz que a Q2 é o quádruplo da 1, né? Então a Q2 de fato a carga elétrica dela é maior, né, do que a Q1. E a gente deve notar nesse gráfico também daquilo que a gente viu em sala, viu também em aula, que se eu aumentar a força elétrica, a distância diminui.
Então, quanto mais próximo, a gente sabe, né? Quanto mais próximo estiver dois corpos eletrizados, maior a força elétrica eles vão estar. Se eles estão distantes, menor vai ser a força elétrica. Então, isso é um gráfico inversamente. Então, isso aqui, lembrar que é o gráfico de uma hipérbole, né? Ou seja, o valor de y vai aumentando enquanto o de x diminui. Quando esse número de x de y diminuir, o de x vai aumentando. Então, nós temos esse gráfico aí, né, que é o gráfico da hipérbole, né, que a força elétrica vai trazer esse comportamento do gráfico, né, de uma hipérbole. Ou seja, você observa aqui que na força de 32,4 está 0,5 metros. Quando diminui para 3,6, ela aumentou sua distância em 1,5 m. Então, maior distância, maior força, menor distância. Mas aí, o que a gente vai fazer, né? Esse cálculo aqui, a gente vai começar desenvolvendo pela força elétrica. Então, a força elétrica é o que? É a constante K vezes o módulo das duas cargas, tá? Sobre a distância ao quadrado. É essa forma que a gente vai usar. A única diferença agora a gente tem que fazer é observar, é encontrar qual é o valor da carga Q2. Esse é o ponto-chave. A força elétrica a gente já tem, tá? Então a gente pode escolher um dos dois pontos, ou 3,6 ou 32,4, tá? Não tem problema. Eu vou pegar primeiro ponto, tá? Então eu vou substituindo aqui, tá? Então vamos lá. Então a força elétrica sendo 32,4 e a gente tem que multiplicar por 10 a menos 2 newtons, tá? É igual a constante 9 vezes 10 a nona. Só que essa parte aqui a gente não tem. Então, eu posso chamar de esse dobro, né, o Q1, né, essa multiplicação de Q1 mais Q2, eu posso chamar só de uma carga sozinha, tá? Então, eu vou chamar essa aqui de Qzão assim, somente para representar o produto das duas, tá? Vou deixar assim mesmo. Sobre a distância ao quadrado. Aí a distância ao quadrado, a distância é essa aqui, ó. Tá? Essa aqui, 0,5. Tá? Que é o ponto onde que está esse valor aqui da carga. Tá? Então, 0,5 metros. Então, vamos lá. Se é 0,5 metros, eu vou colocar em notação científica, então vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 1, tá? Metros, isso ao quadrado. Tá? Então, continuando o cálculo, isso implica dizer que eu vou ter 9 vezes 10 a nona Q igual a multiplicação, né? 32,4 vezes 5. Tá? Mais, o que acontece, né? Eu vou ter que levar isso ao quadrado, tá? Então eu vou resolver isso para multiplicar com esse. Então vai ficar 32,4 vezes 10 a menos 2 vezes, vou continuar aqui embaixo, 5 ao quadrado dá 25, né? E 10 elevado a menos 1 dá 10 elevado a menos 2, tá? O valor em notação científica vai ficar 25, né? Eu vou voltar uma casa depois já, vezes 10 elevado a menos 2, tá? Essa multiplicação. Eu vou continuar aqui do outro lado, tá? Eu vou repetir essa parte aqui. 9 vezes 2 elevado a nona vezes Q igual a 32,4. O professor poderia utilizar o 3,6? Poderia, tá, gente? Foi um critério que eu escolhi. Mas você, na realização de exercícios, você pode utilizar outro como bem entender. Eu vou voltar uma casa decimal. Então, vai ficar 2,5 vezes 10 a menos 1, tá? Então, fica 2,5 vezes 10 elevado a menos 1. Agora sim, a gente pode fazer as operações, tá? E multiplicando e depois resolvendo. Essa parte aqui, 32,4 vezes 2,5, se a gente fazer a conta, vai dar 81. Tá? 81 vezes 10 elevado a menos 2 com menos 1 dá menos 3. Tá? E esse 9 vezes 10 a nona eu vou passar dividindo. 9 vezes 10 a nona. Professor, eu tenho que deixar a notação, mas como está mais fácil eu dividir isso aqui, eu já vou simplificando logo. Então dá 9 vezes 10 elevado a
3, menos 3, né, com menos 9, que é uma divisão, né, vai ficar menos 12. Olha que ainda não chegamos no valor real total, tá? Esse Q aqui a gente tem que lembrar, né, que o Q é igual ao módulo da Q1 vezes a Q2. Então, Q1 vezes Q2 é igual a Q. Está sendo igual a 9 vezes o módulo, né, a menos 2. Então, qual é o valor de Q2, né? O valor de Q2, de fato, vai ser o valor de 9 vezes 10 a menos 9 vezes 10 a menos 12 dividido por Q1. Porém, quem é Q1, né? Na verdade, quem é Q2? A gente volta que é o quádruplo de 1. Então, ó, sabendo que Q2 é igual a 4 vezes Q1, então eu vou substituir aqui isso na fórmula. Aplicando esse valor, substituindo essa fórmula aqui nessa equação, o que nós vamos ter, né? Q1 vezes 4Q1, tá? Igual a 9 vezes 10 a menos 12. Tá? Então esse 4 passa dividindo. Então fica Q1 vezes Q1, Q1 ao quadrado, igual a 9 vezes 10 a menos 12, dividido por 4. Quando eu fizer a divisão de 9 dividido por 4, dá igual a 2,25, tá? E aí eu tiro a raiz quadrada depois. Então Q1, depois eu já vou passar a raiz, é a raiz quadrada de 2,25 vezes 10 a menos 12, tá? Deixa eu ajeitar essa raiz aqui, já vou tirar a raiz quadrada. Aí 2,25, a raiz quadrada é a mesma coisa, se eu tirar a vírgula aqui fica 225, né? Então 15 vezes 15 é 225. Então se eu pegar, só voltar uma casa decimal, dá 1,5, né? Então 1,5 vezes 1,5 dá 2,25. Então a raiz quadrada desse valor aqui já é 1,5. A raiz quadrada desse, a gente vai simplificar por 2, porque a gente sabe que aqui tem um 2 no índice, tá? Então quando acontecer essas situações, você pode simplificar aqui por 2, que a propriedade de racionalização você deve revisar lá, que isso é aceitável, tá? Então aqui vai sumir a raiz para o 10, então vou repetir o 10 e vou simplificar. Menos 12 dividido por 2 dá menos 6, ok? Então esse é o valor da carga Q1. Professor, mas ele quer a Q2, muito bem. A Q2 é 4 vezes a Q1, tá? Então isso que a gente vai fazer agora é multiplicar. A Q2 é 4 vezes a Q1. Quem é a Q1, né? É 1,5 vezes 10 a menos 6. E aqui vai dar 6, né? 6,0 vezes 10 a menos 6. Aí você marca a alternativa de acordo com o que nós achamos. Tá em microcoulomb, tá? Então a gente tem que lembrar outra propriedade, né? Que 1 microcoulomb, tá? 1 microcoulomb é equivalente a 10 a menos 6 coulomb. Então isso significa que é 6 microcoulomb, valor carga Q2, ok? Então é a letra, observar aqui, letra E, é a última alternativa correta, tá? E para essa última questão, para finalizar esse exercício, essa lista de exercícios, né? Então, o objeto metálico é carregado positivamente com uma carga mais Q, né? Que é esse aqui, mais Q. E esse aqui é o eletroscópio, que está carregado negativamente, tá? Então, ele diz que é para a gente saber o que está correto aqui. À medida que o objeto for se aproximando do eletroscópio, as folhas vão se abrindo além do que já estavam? Não, esse aqui é falso, tá? Não, é falso. Por quê? À medida que ele for se aproximando do eletroscópio, as folhas vão se abrindo mais do que já estavam. Isso só vai acontecer, isso acontece para se abrir mais com a medida da força elétrica, perdão, da carga elétrica, né? Então, quanto maior a carga elétrica esse eletroscópio aí tiver, as folhas, nessa aproximação, já que esse é um processo de indução, vamos lembrar, né? Quanto maior o afastamento, maior a carga elétrica. Então, esse afastamento tem nada a ver com se ele aproximar ou não, tá? Esse maior afastamento, porque ele está se abrindo além do que já estava, tá? E isso não é verdade.
à medida com que o objeto for se aproximando, as folhas permanecem como estavam? Não, isso não acontece, porque isso vai mudar de acordo com o sinal das cargas, né? E se eles estão carregados eletricamente positivo ou negativo, tá? E já eu explico melhor. E a terceira, se o objeto tocar o terminal externo do eletroscópio, as folhas devem necessariamente se fechar. Sim. Por que elas devem se fechar? Porque quando ela já está carregada eletricamente negativo e essa que é positiva está se aproximando, a tendência desse objeto é que as folhas que estão aqui já repelidas, elas, claro, né, ao se aproximar aqui, elas tendem a buscar a ficarem na mesma carga, tá? Então, se o objeto tocar o terminal, esse objeto aí que está positivo tocar, as cargas positivas com negativas vão se neutralizar, que na verdade que seria que acontecesse era que iriam se descarregar, tá? Então, quando ela descarrega, então fica tudo neutro. Então, como está tudo neutro, então elas voltam para o seu estado normal, né? E aí elas se fecham. Então, a terceira está mais correta, né? Então, a gente pode afirmar e marcar a letra D, de fato, com certeza. Mas para finalizar essa ideia, o eletroscópio, um exemplo. Primeiro, se ele não tivesse carregado eletricamente negativo, por exemplo, se estivesse neutro e eu aproximasse esse bastão, esse objeto metálico, primeiro, antes de aproximar, as folhas estariam juntinhas, certo? Se estariam juntinhas, está neutro. Quando eu aproximar essa carga elétrica aqui positivamente, tá? Aproximar, o que vai acontecer com as folhas? Elas vão, os elétrons que estão no corpo, né, ou na arte que está as folhas, vão subindo, tá? Vão subindo na parte superior, tá? Então essa parte dos elétrons aqui, ó, eles vão subindo, tá? Eles vão subindo os elétrons. Então, essa parte aqui é a tendência a ficar positivamente. E aí, como está no mesmo sinal positivo, os elétrons estão subindo, vai ter que se repelir. Então, eles vão abrir. Tá? E isso ele não está eletrizado. Se eu tirar um pouco essa aproximação, o que vai acontecer? Eles voltam para o estado normal. Eles continuam, de fato, se repelindo. Tá? Agora, basicamente, se esse corpo está eletrizado, muda um pouco. Por quê? Ele já vai estar eletrizado negativo. Então, essas folhinhas elas estão já abertas, tá? Se eu aproximar essa aqui, tá? Mesma carga, não vou mais aumentar a carga dela. Aproximar a folha, o que vai acontecer? Ela vai tentar afastar um pouco, mas volta ao mesmo tempo. Se eu aproximar e entrar em contato, aqui só vai aumentar o afastamento se eu de fato tocar, né? Se à medida que o objeto tocar, se o objeto tocar o positivo já com o negativo, as folhas vão se aumentar além do que já estavam e depois elas vão tentar se fechar, né? Porque eu toquei só que com sinal positivo. Quando eu toquei, elas vão tentar abrir e fechar novamente, mas elas não fecham porque elas vão estar negativas de novo. Então, ficam repelidas. Agora, se eu tocar outro corpo ou novamente outro corpo tocar, tem que se fechar, tá? O objeto neutro, né? Se fechar, tá? Então, essa D é a que a gente observa se é a mais correta, de fato, né? É a correta, tá? Então, gente, vou ficar por aqui. Então, até o próximo vídeo. Curta aí essas resoluções, preste atenção. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, tá? E até a próxima.